Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas de filosofia, onde hoje, iniciando mais um assunto, qual o nosso capítulo, qual o nosso assunto a ser estudado? Agostinho, Deus é verdadeiro. Então, vamos entender na nossa aula de hoje a questão do bem e do mal, a questão do posicionamento, da análise, da crítica, visão com relação aos atos realizados pelas pessoas e que, se esses atos eles têm algo influenciado por Deus ou não. Também na nossa atividade de hoje teremos 3 questões. No finalzinho, eu mostro que para elas faça a leitura e explico com calma. Vamos começar com o nosso assunto. Aqui na nossa tela temos o texto do nosso capítulo, que aquele aluno que não tem livro, que não tem como acompanhar, que não tem como realizar a atividade, ele pode acompanhar a partir desse momento com o livro sendo espelhado na sua tela, ou seja, sendo mostrado para você. Então, nós temos o seguinte, vamos acompanhar o texto. Há mal no mundo? Isso não pode ser sinceramente negado. Basta pensar no Holocausto, nos massacres de Pol Pot em Camboja ou na prática generalizada da tortura. Todos eles são exemplos de mal moral e crueldade, seres humanos que provocam sofrimento a outros seres humanos, por uma razão qualquer. A crueldade tem também, muitas vezes, como objetivo os animais. Há também outro tipo de mal, aquele conhecido como mal natural ou metafísico, que é ocasionado através dos efeitos da natureza, uma ação da natureza. Terremotos, através dos movimentos das placas tectônicas. Temos também doenças e fome, são também exemplos de um tipo de mal. Visto existir tanto mal, como pode alguém acreditar seriamente na existência de um Deus sumamente bom? Um Deus onisciente saberia que o mal existe. Deus Todo-Poderoso poderia evitar que o mal ocorresse. E um Deus sumamente bom não queria que o mal existisse. Mas o mal continua a existir. Esse é o problema do mal. O problema de explicar como alegados atributos de Deus podem ser compatíveis com o fato inegável do mal existir. O que esse trecho ele menciona para a gente? Ele coloca um pouco o questionamento sobre a existência de Deus, porque de acordo com o que já ouvimos no dia a dia, já ouvimos em igreja, já ouvimos através da leitura da Bíblia, ou até mesmo de pessoas conversando sobre esses assuntos, que Deus está associado ao bem, que ele não quer que o ser humano passe por dificuldades, que ele não quer que o ser humano se prejudique, ou seja, ele não quer ver o seu filho sofrer. Ele não quer ver o seu filho praticando algo que ele não concorda. Então, esse é o questionamento. Se Deus não concorda com o mal, por que existe o mal no mundo? Questão para você pensar, para você refletir. Aqui embaixo nós temos: falar de Deus é falar do bem. Mas falar do bem é pensar também na existência do mal. Mal e bem, ele habitam a imaginação do ser humano, ou seja, todos nós, independente da nossa idade, independente da classe social, independente do nosso sexo, ou seja, se é masculino, se é feminino, independente disso, todos nós temos o bem e o mal dentro da gente. Cabe a cada um saber realizar o seu discernimento e praticar aquilo que, na visão de Deus, é o correto,
que seria o bem. Será que eles existem fora dos nossos pensamentos? É uma pergunta para você. E aí, nesse momento, o que é que você acha? Será que esses dois pensamentos, eles existem fora, esses dois atos, eles existem fora dos nossos pensamentos? Se Deus existe e é o Criador de tudo, como pode o mal existir? Um outro questionamento para você refletir. Deus teria criado o mal? Mas como isso é possível se Deus só pratica o bem? Então, nós temos aqui perguntas, questionamentos que levam você a pensar, você a refletir. Lembrando que a sua opinião não tem que ser especificamente igual à minha. Podemos ter opiniões diferentes com relação a esse assunto. E a saber aceitar a opinião do outro. Por quê? A maneira como você vê, a maneira como eu vejo, pode ser igual, como também pode ser diferente. Muitos pensadores cristãos refletiram sobre a relação entre o bem e o mal, e a melhor maneira de o ser humano conduzir a sua vida, de acordo com Agostinho, é a gente sempre praticando o quê? O bem. Agostinho, que será estudado nesse nosso capítulo, nesse nosso assunto durante as próximas aulas, ele defendeu que o mal era a ausência do bem, isto é, o resultado do afastamento de Deus, e que para ele o mal não era, portanto, uma criação divina. Então, Agostinho, ele, diante desses questionamentos que foram feitos no decorrer da nossa aula, ou seja, essas perguntas, ele parou, pensou, refletiu e chegou à seguinte conclusão. Agostinho chegou a essa conclusão, de que o mal só existe porque a pessoa não tem o bem, ou seja, o mal, ele existe através da ausência do bem. Então, o que significa para você, na visão de Agostinho, que você só vai agir mal se você não tiver o bem dentro de você. Você só vai agir bem se você não estiver o mal dentro de você. E que isso não tem relação com a criação divina, ou seja, não tem relação com Deus. É algo que pode se desenvolver dentro de você. Aqui nessa página nós temos o seguinte de exercício para vocês. As questões que no decorrer da leitura e da explicação eu fui mencionando, não precisa vocês fazerem, é só questionamento, levar você a pensar, a refletir sobre o que estamos falando. Mas aqui, ó, ao lado, nós temos 3 questões que deverão ser copiadas no caderno, respondidas, em seguida você tirar a foto e enviar lá no Class. Professora, mesmo eu estando no presencial, eu tenho que seguir essa orientação? Sim, porque as nossas aulas de filosofia, elas são online, elas não são presenciais. Então, isso significa que, independente de você estar no presencial ou no online, vocês deverão seguir a mesma regra. Tirar foto da atividade, enviar na pasta de filosofia lá no Class correspondente ao nosso assunto da aula. Qual é esse assunto? Agostinho, Deus é verdadeiro. Prestar atenção aos prazos de entrega. Já conversamos sobre isso, sobre entregar atividades atrasadas, não realizar da forma que foi proposta pelo professor. Então, tenham bastante atenção, porque vocês podem se prejudicar por conta disso. As 3 questões falam o seguinte, vamos lá para a primeira. O que o autor do texto da página considera ser real e inquestionável? Quais exemplos ele apresenta para sustentar sua posição? Então, na primeira questão, nós temos 2 perguntas. O que ele considera real e o que ele considera incontestável? E qual exemplo você pode apresentar para definir a sua resposta? Ou seja, ser uma prova do que você está falando. Segunda questão. Qual é a dúvida
despertada por esse fato. O que você pensa a respeito disso? Que fato? O fato do bem e do mal. O que você pensa sobre isso? Terceira, como Agostinho responde a esse problema? Segundo o breve texto apresentado nesta página, que a gente viu sobre isso. Você concorda com ele? Sim ou não? E justificar dizendo por quê. Lembrando que no finalzinho do texto tem falando o posicionamento de Agostinho. Se ele concorda com o bem ou com o mal, se está relacionado com Deus, se não está, tem o posicionamento dele e que vimos no decorrer da nossa aula. Qualquer dúvida que você tiver com relação, o que é que você pode fazer? Voltar um pouco a nossa aula e rever a parte que a gente aborda sobre o posicionamento de Agostinho. Então, você vai analisar a posição dele, a opinião dele. Depois, você vai dizer se concorda ou não, dizendo sim ou não, e justificar o porquê. Então, todas as questões, elas precisam da sua opinião, do seu posicionamento, do seu ponto de vista. Mais uma vez, 3 questões para serem enviadas lá no Class. Perguntas e respostas. E para ajudar você a desenvolver mais o seu pensamento e responder as 3 questões do decorrer da nossa aula, nós temos aqui uns posicionamentos com relação a Deus, com relação ao ponto de vista cristão. Se você ler o Novo Testamento, encontrará inúmeras noções da filosofia grega. Talvez isso fique mais evidente pela utilização da palavra logos, conforme está no enunciado do Evangelho de 2 João. E o Logos se fez homem e habitou entre nós. O Logos, com inicial maiúscula, ele significa o quê? É a razão ou o verbo de Deus, que se tornou homem no corpo de Jesus Cristo para salvar os fiéis. Você conhece a palavra Logos? Ela foi utilizada por diversos filósofos no decorrer da nossa história. Por exemplo, Heráclito afirmava que havia uma razão, denominada de Logos, governando o mundo. Isso quer dizer que essa única razão, que esse Logos era Deus. Os estoicos, com relação ao estoicismo, também defendiam que cada indivíduo deveria colocar sua razão em harmonia com a razão universal, o Logos universal, o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Assim, essa expressão, antes de ser utilizada no discurso bíblico, já fazia parte da tradição filosófica. A religião cristã e a filosofia estabeleceram em contato mais intenso a partir do século II, quando muitos gregos se converteram ao cristianismo. Na ocasião, a Grécia fazia parte do Império Romano, assim como os judeus, assim como a Judéia, onde nasceu Jesus Cristo. Alguns desses gregos convertidos ao cristianismo eram cultos, que é cultos, estudado, inteligente, já tinham conhecimento e sabiam o que estavam falando. Já haviam estudado filosofia e passaram a utilizar termos filosóficos com um novo sentido ligado à religião. Esses grupos cultos serviram-se do pensamento racional para defender o cristianismo. Então, aqui nós temos um posicionamento com relação à existência de Deus e a praticar o bem ou o mal. Se temos só um, ou seja, se só temos o bem ou se só temos o mal, ou se temos os dois. Lembrando que sempre é o seu pensamento, a sua compreensão. Não quer dizer que se você discordar de uma pessoa, você estará errado. Nada disso. É o seu modo de ver. E aí alguém deve estar pensando, no decorrer da nossa aula. Mas, professora, eu sou ateu.
E aí, como é que fica a minha situação diante da aula? Aqui é uma disciplina, aqui é um conteúdo. Então, se você é ateu e está mencionando na aula sobre Deus, você pode ir para um outro posicionamento. Que posicionamento pode ser esse? Você acredita que as pessoas, elas têm o sentimento do bem e do mal dentro delas? Você acredita que as pessoas praticam o bem e o mal? Você acredita que as pessoas podem ter só um sentimento, ou seja, só ser bondosa ou só ser maldosa? E afastar a questão religiosa para você responder, para você dar a sua opinião. E aqui vamos concluir a nossa aula, lembrando a vocês das 3 questões, atividade que deve ser realizada no caderno, perguntas e respostas, e enviar lá no Class. Qualquer dúvida que vocês tiverem, passa lá a mensagem, passa a sua pergunta, que eu irei lhe explicar, irei tirar a sua dúvida, e a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!